De início, Ben permaneceu com seu pai, mas Ed Risha não conseguia criar o filho sozinho. O meu pai era um marceneiro e a organização mandava ele para diferentes propriedades da igreja para construir casas e fazer concertos e para trabalhar como marceneiro. Então nem sempre ele estava lá, ele entrava e saía da minha vida. Foi quando um novo casal de pais passou a criar Ben. Eu era o filho de Tony e Susan Alamo. O meu nome do meio é Tony, por causa de Tony Alamo. No geral, a minha experiência de crescer com o Tony e a Susan foi muito positiva. Eu tive muita sorte. Eu tinha acesso a roupas boas e comida boa e uma casa enorme e bonita. E também tinha o status de ser o filho de Tony e Susan Alamo. Algumas pessoas se referiam a mim como se eu fosse da realeza. Enquanto Ben tinha uma vida confortável com os Alamo, Tony e Susan usavam o medo e a intimidação para controlar o resto dos membros da igreja. Nessa organização, nós sofríamos uma pressão enorme. Todo dia a gente ouvia que se a gente saísse, ia morrer e iria para o inferno. The pit of hell is 7 times hotter than the sun. It is a burning inferno where there's no water, no food, no rest, no air, only frustration and the most horrible pain. Enquanto Ben crescia, Susan o protegia contra os piores momentos de raiva de Tony. Às vezes a Susan brigava com Tony e mantinha ele afastado. Eu tenho uma lembrança clara de conversas em que ela dizia para ele controlar a raiva e ficar bem longe de mim. Mas em 1982, quando Ben tem apenas 7 anos, essa proteção começou a se desfazer quando Susan perdeu sua longa batalha contra um câncer de mama. Quando a Susan morreu, a reação imediata do Tony foi de que ela ressuscitaria da morte dentro de 3 dias, como foi profetizado no livro das Revelações. O Tony a colocou num caixão fechado e botou o caixão na frente da sala de estar onde a gente morava. E ele exigiu que a gente rezasse noite e dia, 24 horas sem parar. Depois de 6 meses, o corpo começou a cheirar mal. E ele colocou o caixão dentro de um sarcófago. Quando Susan não voltou à vida, Tony culpou os seus seguidores. Ele disse: "Vocês não rezaram bastante, não abriram mão de tudo. Vocês não têm fé." Eu sabia que conhecemos o profeta por suas profecias. E se as profecias acontecessem, ele era um profeta de Deus. Se não acontecessem, ele não era um profeta de Deus. Essas eram as palavras do próprio Tony Alamo. Susan Alamo era a mãe espiritual da igreja. Por isso, quando ela morreu, eu acho que foi um momento decisivo para o Tony, que agora estava sozinho com talvez milhares de seguidores e sem ninguém para controlá-lo. Nos anos seguintes, o desejo violento e perverso de Tony Alamo continuou a crescer, enquanto ele se afundava cada vez mais na depravação. E ele começou a abusar de meninas menores de idade que eram membros da igreja, que ele alegava serem suas noivas. Ele me empurrou na cama e arrancou a minha roupa. E quando ele acabou, ele disse: "Agora levanta e arruma isso." Parecia que quanto mais o tempo passava, mais Tony ficava malicioso e perverso. Não apenas ao aplicar os castigos, mas também no modo como exercia a sua autoridade sobre o grupo. Eram jejuns forçados, mais adorações e mais trabalho duro. E o abuso físico que o Tony infligia ficava cada vez mais cruel. Eu me lembro que mandaram uma criança bater na mãe porque a mãe tinha errado uma citação da Bíblia. A criança não queria fazer isso. Tony ficou ali em pé dizendo: "Bate nela, bate nela." Até que a criança bateu na própria mãe. Espancamentos e punições tornaram-se cada vez mais frequentes e os membros da igreja eram forçados a trabalhar nos muitos negócios que Tony criara. Mas o pai de Ben recusou-se a aceitar as duras condições e abandonou o grupo quando Ben tinha 9 anos. Tony sempre repetia a ideia de que se a pessoa não trabalhasse, não comeria.
E isso valia para quando um menino se tornava um homem ou uma menina se tornava uma mulher. Para mim foi quando eu fiz 11 anos. Eles exigiam que a gente trabalhasse não apenas plantando árvores no terreno, em diferentes obras, em construções, mas também na linha de design do Tony, que começou a fazer sucesso. Em 1987, Tony Alamo desenvolveu uma linha de jaquetas jeans muito enfeitadas, que eram muito populares entre as celebridades e que custavam centenas de dólares. A fábrica era lotada e a gente trabalhava desde cedo até o sol se pôr. Quando a gente chegava lá, estava escuro, e quando a gente saía também. E a gente não recebia pagamento algum. Tony ganhou muito dinheiro. Dezenas de milhões de dólares através dessas empresas. Ele conseguiu ganhar tanto dinheiro porque a mão de obra era basicamente escrava. Todas as crianças entravam em vários ônibus e era um momento quando não tínhamos muitos adultos presentes, porque a mais pura verdade é que éramos vigiados em todos os lugares. Quando eu tinha 12 anos, o Tony descobriu que os meninos e as meninas se davam as mãos e, em alguns casos, trocavam beijos. Para a organização, tocar era um pecado, mas tocar com o intuito de ter prazer era um tipo de fornicação, era sexo com a mente. Quando Tony descobre o comportamento das crianças, ele anuncia que todos têm que ser punidos porque pecaram. Nós fomos levados em um grupo para uma sala bem cedo de manhã. E num canto da sala tinha 5 homens. E um desses homens era o maior homem de todo o grupo. E ele estava segurando uma pá de quase 1,5 metros, que tinha buracos, e na pá havia uma inscrição: quem ama o seu filho desde cedo o castiga. E aí 4 homens seguraram os nossos braços e as nossas pernas e levantaram a gente. Um dos meus amigos apanhou 100 vezes. Ele era o meu melhor amigo e enquanto ele apanhava, eu estava sentado ali perto e eu vi os olhos dele rolarem para trás quando a contagem chegou ao número 43. Quando chegou a minha vez, eu pensei, eu não vou chorar. Eles não vão conseguir isso, eles não vão conseguir. E eu não chorei. Mas eu sofri muito, eu sofri demais. E no dia seguinte, eu estava traumatizado, eu estava horrorizado.